Há um erro silencioso se espalhando entre adventistas fiéis, e a maioria nem percebe que está cometendo. Você acha que está guardando o sábado corretamente, vivendo os princípios da saúde e seguindo a verdade presente. Mas existe algo passando despercebido, algo sutil, que Ellen White alertou com palavras de fogo e que hoje está sendo ignorado em massa. Esse erro não grita, não chama atenção, mas está corroendo a experiência espiritual de milhares sem que percebam. E o pior, ele parece correto, parece piedoso, parece até mais consagrado, mas é exatamente o oposto do que Deus espera. A Bíblia e o espírito de profecia já expuseram esse perigo há décadas, mas poucos estão prestando atenção de verdade. O que muitos adventistas estão fazendo neste exato momento pode custar a salvação. E você precisa descobrir se está entre eles. Se você chegou até aqui, peço que faça 3 coisas agora mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a receberem essa mensagem. E se o Espírito tocar seu coração durante este conteúdo, deixe um comentário sincero compartilhando o que Deus está falando com você. Sua palavra pode ser o encorajamento que alguém precisa ouvir hoje. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Existe um erro silencioso se espalhando entre adventistas fiéis, e a maioria nem percebe que está cometendo. Não é um erro doutrinário. Não é sobre guardar o sábado errado ou comer algo proibido. É algo muito mais profundo e muito mais perigoso. Ellen G. White chamou isso de a religião de forma sem poder e alertou que multidões que acham que estão prontas para a volta de Jesus não estão. Elas têm o nome certo, a doutrina certa, a verdade certa, mas não têm o coração certo. O problema não está no que sabemos, está no que não permitimos que o Espírito Santo transforme. Podemos estar na igreja todos os sábados, conhecer as profecias, defender a verdade presente, viver de acordo com os princípios de saúde e ainda assim estar espiritualmente mortos. Porque é possível ter a verdade na mente sem tê-la no coração. É possível ser membro da igreja remanescente e ainda não ser membro do corpo de Cristo. Esse é o grande perigo de Laodiceia. Não é a ignorância, é a falsa segurança. É achar que porque você está no lugar certo, automaticamente está no caminho certo. Ellen G. White escreveu palavras que deveriam nos fazer tremer. Muitos que professam ser adventistas do 7º dia dormem sobre o monte da autossatisfação. Não veem sua real condição diante de Deus. Esse sono espiritual não é preguiça, é cegueira. E a cegueira mais perigosa é aquela que não sabe que está cega. Hoje, vamos entrar em território profundo. Vamos expor o que muitos adventistas estão fazendo sem perceber e que pode custar a salvação. Não é uma crítica à igreja, é um alerta para cada coração que deseja estar pronto, porque o juízo investigativo não julga apenas o que fizemos, mas o que recusamos fazer quando o Espírito nos chamou. E o abalo que está vindo vai separar os que têm relacionamento dos que têm apenas rotina. Há adventistas que acreditam que estão salvos simplesmente por serem adventistas. Eles guardam o sábado fielmente, conhecem as 28 crenças fundamentais, evitam carne impura, não usam joias, frequentam todos os cultos e acham que isso é suficiente. Mas Ellen G. White foi direta ao ponto. Ter o nome de cristão não faz de ninguém um cristão. E ter o nome de adventista do 7º dia não garante que você está selado para a eternidade. O selo de Deus não é colocado em membros corretos, é colocado em corações regenerados. A grande ilusão de Laodiceia é achar que identidade religiosa substitui transformação espiritual. É olhar para sua vida e dizer:
Eu faço tudo certo. Eu não bebo, não fumo, não danço, não vou ao cinema, guardo o sábado do pôr do sol ao pôr do sol. E tudo isso pode estar perfeito, mas ainda assim você pode estar perdido. Porque Deus não está procurando pessoas que simplesmente evitam o mal. Ele está procurando pessoas que amam o bem. Ele não quer apenas obediência externa. Ele quer rendição interna. E essa é a diferença entre religião de forma e religião de poder. Jesus enfrentou esse problema nos dias dele. Os fariseus guardavam a lei com perfeição externa. Eles jejuavam, oravam, pagavam dízimos de tudo, até das ervas do jardim. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, por fora brancos e impecáveis, por dentro cheios de morte. Eles tinham a verdade nas mãos, mas não tinham Deus no coração. E Ellen G. White advertiu que o mesmo perigo existe entre o povo remanescente. Há os que professam guardar os mandamentos de Deus, mas não os têm no coração. Não sentem sua força santificadora. Não são transformados à semelhança de Cristo. Se você já sentiu isso, se já olhou para a sua vida espiritual e percebeu que há rotina, mas não há vida, há hábito, mas não há prazer, há dever, mas não há desejo, então você sabe do que estou falando. Você vai à igreja, mas não sente a presença de Deus. Você lê a Bíblia, mas as palavras não tocam seu coração. Você ora, mas parece que está falando sozinho. E você continua fazendo tudo porque é o certo, porque adventista faz assim, porque você tem medo de ser visto como desviado, mas no fundo, algo está morto. Talvez essa seja a sua luta hoje, e você está fazendo tudo que um adventista fiel deve fazer, mas sabe que falta algo. Você conhece a verdade, mas não está experimentando a verdade. Você tem a forma, mas não tem o poder. E o mais assustador é que você pode viver assim até o fim, frequentando a igreja, cantando os hinos, pagando os dízimos, defendendo as doutrinas, e ainda assim ouvir de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Porque ele não perguntará se você era adventista, ele perguntará se você o conhecia. Mas antes de avançarmos, há algo mais profundo que você precisa entender. Essa falsa segurança não é apenas um erro individual. Ela é o cumprimento de uma profecia específica sobre a igreja de Laodiceia. E o que Ellen G. White revelou sobre essa condição espiritual vai além do que a maioria imagina. Porque a mensagem para Laodiceia não é uma crítica, é um diagnóstico. E o diagnóstico revela que o maior perigo não está no que fazemos de errado, mas no que achamos que está certo. A mensagem de Cristo para Laodiceia é a mensagem mais dura de todas as 7 igrejas. Não há um único elogio, apenas diagnóstico e convite. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras não foram ditas para o mundo, foram ditas para a igreja. E Ellen G. White foi clara. Essa é a condição espiritual da igreja remanescente nos últimos dias. Não de toda a igreja, mas de uma grande parte dela. O que significa ser morno? Não é ser indiferente a Deus. É ter uma religião suficiente para parecer fiel, mas insuficiente para ser transformado. É conhecer a verdade sem amá-la. É defender a doutrina sem viver a experiência. É ter luz na mente, mas frieza no coração. Ellen G. White escreveu: a mensagem para a igreja de Laodiceia aplica-se especialmente ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maioria deles é morna. Morno não é frio. Frio seria aquele que rejeita abertamente. Morno é aquele que aceita, mas não se entrega. E o pior de tudo é que Laodiceia não sabe que está nessa condição. Ela diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Traduzindo para a linguagem adventista de hoje: eu tenho a verdade, eu sei as profecias,
Eu guardo o sábado. Eu entendo o santuário, o juízo investigativo, a marca da besta, os 144.000. Eu sei tudo o que preciso saber. Mas Cristo responde: não. Sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você acha que está pronto, mas está perdido. Você acha que está coberto pela justiça de Cristo, mas está espiritualmente nu. Essa cegueira espiritual é o grande perigo. Porque enquanto você acha que está bem, não busca cura. Enquanto você acha que está rico, não clama por provisão. Enquanto você acha que enxerga, não pede luz. E é exatamente isso que Ellen G. White alertou. A pior forma de cegueira é aquela que não sabe, que está cega. Você pode estar na igreja, participando de todos os programas, conhecendo todas as doutrinas, sendo respeitado pelos irmãos e estar espiritualmente morto, porque conhecimento não é vida. Ortodoxia não é santidade. Verdade na cabeça não é transformação no coração. Se você já sentiu que sua vida espiritual está mecânica, automática, sem paixão, sem sede por Deus, talvez você esteja experimentando a mornidão de Laodiceia. Você faz o que precisa ser feito, mas não sente mais alegria nisso. Você lê a Bíblia, mas não há fome. Você ora, mas não há intimidade. Você vai à igreja, mas não há encontro. E você continua porque é o certo, porque a adventista faz assim, porque você foi criado nisso, mas algo dentro de você está apagado. E essa é a condição mais perigosa, porque você pode viver assim até o fim e perder tudo. Mas há uma razão pela qual Cristo ainda fala com Laodiceia. Ele não a abandona, ele a confronta. E essa confrontação não é para destruir, mas para despertar. Porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há convite. E o que Cristo oferece a Laodiceia não é mais informação. É transformação. Não é mais doutrina, é presença. Não é mais conhecimento, é comunhão. E essa oferta está no centro da mensagem do verdadeiro testemunho, que muitos estão rejeitando sem perceber. Teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Mas aqui está o perigo. É possível guardar o sábado e não ser santificado por ele. É possível observar o dia e não ter o relacionamento. É possível ter o sinal externo sem ter a realidade interna. E quando isso acontece, o sábado se torna apenas mais um ritual religioso, não uma ponte para o céu. Jesus enfrentou isso nos seus dias. Os fariseus guardavam o sábado com rigor absoluto. Eles contavam passos, mediam distâncias, proibiam qualquer atividade que pudesse ser considerada trabalho. Mas Jesus os confrontou. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eles transformaram o sábado em uma prisão de regras. Jesus veio mostrar que o sábado é um presente de comunhão. Eles usavam o sábado para julgar os outros. Jesus usava o sábado para curar, libertar e restaurar. E o mesmo perigo existe hoje. Você pode guardar o sábado do pôr do sol ao pôr do sol. Pode desligar a TV, fechar o celular, evitar qualquer trabalho secular. Pode ir à escola sabatina, ao culto divino, ao pôr do sol. Pode fazer tudo certo externamente. Mas se seu coração não está conectado com Deus, você está apenas cumprindo um ritual. Ellen G. White foi direta. A santificação do sábado não consiste apenas em cessar do trabalho. É necessário que a mente esteja focada em Deus, que o coração esteja em comunhão com Ele. Sem isso, o sábado é apenas uma tradição. Com isso, o sábado se torna o dia mais precioso da semana. O que transforma o sábado de obrigação em deleite? Relacionamento. Quando você guarda o sábado porque ama a Deus, não porque tem medo de perdê-lo, tudo muda. Quando você espera pelo sábado como um filho, espera pelo abraço do pai, não como um servo espera pela inspeção do patrão, o sábado se torna outra coisa. Isaías 58, 13 e 14 diz:
Se desviares o teu pé do sábado, se chamares ao sábado deleitoso, então te deleitarás no Senhor. A palavra-chave é deleite, não dever, deleite, não obrigação, prazer, não medo, amor. Talvez essa seja a sua luta. Você guarda o sábado fielmente, mas não sente alegria nisso. Para você, o sábado é mais uma lista de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você passa o sábado inteiro preocupado em não errar, em não quebrar a regra, em não fazer nada que possa desagradar a Deus. Mas não passa o sábado inteiro descansando nele, conhecendo-o, experimentando sua presença. E no fim do dia, você está cansado, não renovado, porque você guardou o sábado com as mãos, mas não com o coração. Mas há algo mais profundo aqui. O sábado não é apenas um sinal de obediência, é um sinal de santificação. Êxodo 31:13 diz: certamente guardareis meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Guardar o sábado é declarar que você confia em Deus para santificá-lo. É reconhecer que você não pode se transformar sozinho. E é nessa rendição, nessa confiança, nessa comunhão, que o sábado se torna o que Deus planejou, não uma parede que nos separa do mundo, mas uma ponte que nos conecta com o céu. O juízo investigativo não é apenas uma doutrina adventista, é uma realidade espiritual acontecendo agora. Desde 1844, Cristo está no lugar santíssimo do santuário celestial, examinando cada vida, cada escolha, cada resposta à luz recebida. E o que muitos não entendem é que esse juízo não julga apenas o que fizemos, julga o que recusamos fazer quando o Espírito Santo nos chamou. Ellen G. White escreveu: no juízo investigativo, não se trata apenas de saber se os nomes estão escritos no livro da vida, mas se estão escritos para permanecer. A pergunta não é: você foi batizado? A pergunta é: você permaneceu fiel à luz que recebeu? A pergunta não é: você conhece a verdade? A pergunta é: você obedeceu à verdade? E aqui está o ponto mais assustador. Quanto mais luz você tem, maior é sua responsabilidade. Lucas 12:48 diz: a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Os adventistas do sétimo dia têm mais luz do que qualquer outro povo na terra. Nós temos o santuário, o sábado, o espírito de profecia, a verdade presente. Mas isso não nos torna superiores, nos torna mais responsáveis. Ellen G. White foi clara sobre isso. A luz rejeitada torna-se em trevas. Quanto maior a luz que se rejeita, tanto mais densas são as trevas que envolvem a alma. Cada vez que o Espírito Santo convence você de algo e você adia, você endurece seu coração. Cada vez que Deus apela e você resiste, você apaga um pouco da sensibilidade espiritual. Cada vez que você sabe o que deveria fazer e escolhe não fazer, você está rejeitando luz. E no juízo investigativo, essas rejeições aparecem, porque Deus não julga apenas os pecados que cometemos. Ele julga as oportunidades que desperdiçamos. Pense nisso. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você sobre aquele hábito que você precisa abandonar, aquela palavra que você precisa pedir perdão, aquela atitude que você precisa mudar, aquele relacionamento que você precisa consertar, e você disse, depois? Quantas vezes você sentiu a convicção clara de que Deus estava pedindo algo de você e você escolheu ignorar? Quantas vezes você ouviu a voz suave do Espírito e preferiu o barulho do mundo? Cada uma dessas vezes foi uma luz rejeitada, e luz rejeitada se torna trevas. Se você já passou por isso, se já sentiu a convicção do Espírito e escolheu adiar, escolheu negociar, escolheu esperar o momento certo, então você sabe do que estou falando. Você sabe que há algo em sua vida que Deus está pedindo, mas você
está resistindo. Pode ser um pecado secreto, pode ser um orgulho escondido, pode ser uma falta de perdão que você carrega, pode ser uma concessão que você justifica. Mas o Espírito já falou, e você sabe. E a cada dia que passa sem resposta, seu coração fica um pouco mais duro. Mas há algo que você precisa entender. O juízo investigativo não é para condenar, é para revelar. Deus não está procurando razões para te excluir. Ele está procurando razões para te manter. Ele não está contando seus erros. Ele está examinando seu coração. Ele não está medindo sua perfeição. Ele está avaliando sua direção. E se ele encontrar um coração rendido, um coração que responde à convicção, um coração que coopera com a graça, esse nome permanece no livro da vida. Mas se ele encontrar resistência, adiamento, autossuficiência, então a luz rejeitada se torna em condenação. Existe um pecado que não grita, não chama a atenção, não causa escândalo, mas que mata espiritualmente com tanta certeza quanto qualquer pecado grosseiro. É o pecado da resistência silenciosa ao Espírito Santo. Não é rebeldia aberta, é adiamento constante. Não é rejeição violenta, é negociação sutil. Não é dizer não a Deus, é dizer ainda não. E Ellen G. White alertou: a maior evidência de que os homens estão resistindo ao Espírito Santo é a indiferença à sua voz. Jesus advertiu sobre isso. Ele disse que todo pecado pode ser perdoado, menos um. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E o que é blasfêmia contra o Espírito? Não é xingar Deus, não é negar sua existência, é resistir à sua convicção até que você não consiga mais ouvi-la. É apagar a voz do Espírito até que ela se cale completamente. É adiar a obediência até que seu coração fique tão duro que você não sinta mais nada. E quando isso acontece, não há mais salvação possível. Não porque Deus não quer perdoar, mas porque você não quer mais ser perdoado. Esse é o caminho da morte espiritual. Ele começa com um amanhã eu mudo. Continua com um não é tão grave assim. Avança para todo mundo faz isso. E termina com eu não vejo problema nisso. Cada passo é um endurecimento. Cada adiamento é uma resistência. Cada justificativa é uma rejeição. E o que começou como uma convicção clara do Espírito se torna, com o tempo, apenas um incômodo distante, e depois nada. Porque você pode resistir tanto ao Espírito Santo que ele para de falar. E quando ele para de falar, você está perdido. Ellen G. White descreveu isso com palavras que deveriam nos fazer tremer. O Espírito de Deus, desprezado de modo persistente, é finalmente retirado do pecador. E então não resta nem força, nem mesmo desejo de resistir ao mal. Você ainda pode ir à igreja, ainda pode cantar os hinos, ainda pode manter as aparências, mas por dentro você está morto, porque o Espírito Santo não está mais lutando por você. Não porque ele desistiu, mas porque você resistiu tanto, tão consistentemente, tão deliberadamente, que ele respeitou sua escolha. E essa é a coisa mais assustadora que pode acontecer a um ser humano. Talvez você esteja nesse caminho agora. Talvez haja algo em sua vida que você sabe que precisa mudar, e já sabe faz tempo. O Espírito já falou, a convicção já veio, a luz já brilhou, mas você tem adiado, você tem negociado, você tem justificado, e cada vez que você adia, fica um pouco mais fácil adiar de novo. Cada vez que você resiste, fica um pouco mais difícil obedecer. Cada vez que você ignora, a voz do Espírito fica um pouco mais fraca. E você sabe que está brincando com fogo, mas continua brincando. Mas antes de seguirmos adiante, você precisa saber de algo. Ainda há tempo. Se você ainda sente a convicção, se ainda ouve a voz, se ainda tem o desejo de mudar,
então o Espírito ainda está lutando por você. Não importa quantas vezes você resistiu no passado. Não importa quanto tempo você adiou. Se Ele ainda está falando, você ainda pode responder. Mas não por muito tempo, porque há um limite invisível que, uma vez cruzado, não há mais retorno. E ninguém sabe onde está esse limite até que seja tarde demais. Ninguém cai espiritualmente de uma vez. Ninguém acorda um dia e decide abandonar a Deus. O queda sempre começa pequena. Começa com uma concessão que parece inofensiva, com um pensamento que você permite, com uma palavra que você não deveria ter dito, com um hábito que você sabe que não deveria cultivar. Ellen G. White escreveu: são os pequenos compromissos, as pequenas transigências que preparam o caminho para a apostasia. Você não cai por causa de um grande pecado. Você cai por causa de 1000 pequenos sim ao que deveria ser não. É como uma rachadura em uma barragem. No começo é quase invisível, apenas um filete de água escapando, nada que pareça urgente, nada que justifique alarme. Mas se não for consertada, aquela rachadura pequena vai crescendo, a pressão da água vai alargando, e um dia, sem aviso, a barragem inteira se rompe. E quando isso acontece, é tarde demais para consertar. A destruição é total. E tudo começou com algo pequeno que foi ignorado. Pense nas áreas pequenas da sua vida espiritual. O que você assiste quando está sozinho. O que você pensa quando ninguém está vendo. Como você fala sobre os outros quando eles não estão presentes. Como você reage quando é contrariado. O que você sente quando vê alguém sendo exaltado. Essas coisas parecem pequenas demais para importar. Mas Ellen G. White advertiu: o caráter se forma por atos repetidos. São os pequenos atos de egoísmo, os pequenos pecados tolerados, as pequenas omissões do dever que deformam o caráter. A verdade é que o caráter não se forma na crise. Ele se revela quando a perseguição final vier, quando a marca da besta for imposta, quando você tiver que escolher entre lealdade a Deus ou sobrevivência. Seu caráter já estará formado. E ele terá sido formado não nos grandes momentos, mas nos pequenos, nas escolhas de todo dia, nas concessões que ninguém vê, nos compromissos que você faz consigo mesmo quando pensa que não importa, porque tudo importa. Cada pensamento está formando sua mente, cada palavra está moldando seu coração, cada ação está construindo seu caráter. Se você for honesto consigo mesmo, você sabe onde estão suas pequenas concessões. Você sabe onde está negociando com Deus. Pode ser aquele entretenimento que você consome e que apaga sua sensibilidade espiritual. Pode ser aquele orgulho que você alimenta e que o impede de pedir perdão. Pode ser aquela inveja que você sente quando vê alguém sendo abençoado. Pode ser aquela preguiça espiritual que faz você adiar a oração, a leitura da Bíblia, o tempo com Deus. Pode ser aquele hábito secreto que ninguém sabe, mas que está matando sua comunhão com Cristo. Mas há uma coisa que você precisa entender. Os pequenos compromissos não ficam pequenos. Eles crescem, eles se multiplicam, eles abrem portas para coisas maiores. E antes que você perceba, aquela concessão inofensiva se tornou uma fortaleza espiritual. Aquele pensamento que você permitiu se tornou um padrão mental. Aquela palavra que você repetiu se tornou um hábito de fala. E agora você não controla mais. Você é controlado. E a única forma de quebrar isso é agora, não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora, porque quanto mais você espera, mais difícil fica. Jesus foi claro. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não dá para ter um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo.
Não dá para amar a Cristo e amar o sistema que o crucificou. Não dá para buscar as coisas do alto e ao mesmo tempo correr atrás das coisas de baixo. Mas muitos adventistas estão tentando fazer exatamente isso. Eles querem o céu, mas não querem abrir mão do mundo. E Ellen G. White advertiu: o amor ao mundo é inimizade contra Deus. O grande problema é que o mundanismo hoje não se parece com o mundanismo de antigamente. Não é mais só dança, cinema e joia. O mundanismo moderno é mais sutil. É o espírito do mundo entrando na mente através das telas. É a busca por conforto acima da santidade. É a necessidade de aprovação das pessoas acima da aprovação de Deus. É a prioridade do sucesso profissional acima do crescimento espiritual. É o investimento em bens materiais acima do investimento no reino de Deus. E tudo isso pode acontecer dentro de uma vida adventista correta. Você pode não assistir filmes violentos ou imorais, mas passar horas consumindo conteúdo que alimenta seu orgulho, sua inveja, sua ansiedade, sua insatisfação com a vida que Deus te deu. Você pode não ir a festas mundanas, mas viver com uma mentalidade mundana, de comparação constante, de busca por status, de necessidade de ser visto e reconhecido. Você pode não amar dinheiro de forma óbvia, mas fazer dele seu Deus secreto, tomando decisões baseadas no que te dará mais segurança financeira, mesmo quando isso compromete sua vida espiritual ou sua missão. Ellen G. White descreveu o perigo assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas que conduz à morte. É o caminho do conformismo com o mundo. Muitos professos cristãos estão tão assimilados ao mundo em espírito, gostos e princípios que não há diferença perceptível. Ou seja, você pode ser adventista de nome, mas mundano de coração. Você pode guardar o sábado, mas viver como o mundo de segunda a sexta. Você pode ter a verdade na cabeça, mas ter os valores do mundo no coração. E quando isso acontece, você está perdido. Não importa quantas doutrinas você conhece. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Você tenta equilibrar Deus e o mundo. Você quer agradar a Cristo, mas também quer agradar as pessoas. Você quer viver para o céu, mas não quer abrir mão do conforto da terra. E no meio dessa tentativa de servir a dois senhores, você está espiritualmente exausto, porque você não tem paz. Você não tem alegria real. Você não tem a satisfação profunda que vem de uma vida rendida completamente a Deus. Porque você está dividido. E um coração dividido nunca encontra descanso. Mas há algo que Jesus quer que você entenda. Ele não está pedindo que você abra mão de coisas boas para te punir. Ele está pedindo que você abra mão de coisas inferiores para te dar algo infinitamente melhor. Ele não quer tirar sua alegria. Ele quer te dar alegria verdadeira. Ele não quer te privar. Ele quer te libertar. Porque tudo que o mundo oferece é temporário, vazio e nunca satisfaz. Mas o que Cristo oferece é eterno, real e preenche completamente. E assim, escolha está diante de você agora. Você vai servir a Deus ou ao mundo? Porque não dá para servir aos dois. Uma das formas mais sutis de negar a Cristo é através do silêncio. Não é negar com palavras, é negar com omissão. É saber a verdade e não defendê-la. É ver o erro e não corrigi-lo. É testemunhar a injustiça e não se posicionar. E tudo isso por medo de desagradar as pessoas. Ellen G. White escreveu: muitos que professam ser seguidores de Cristo têm mais medo do desagrado dos homens do que do desagrado de Deus. E quando isso acontece, você deixa de ser testemunha de Cristo e se torna cúmplice do mal. Pense em quantas vezes você já ficou calado quando deveria ter falado. Quantas vezes você já viu alguém falando mal de Deus, zombando da verdade, atacando a fé?
E você não disse nada porque não queria parecer fanático religioso. Quantas vezes você já testemunhou comportamentos que contradizem completamente o Evangelho, mas preferiu não se envolver para não criar conflito? Quantas vezes você já teve a oportunidade de compartilhar sua fé, de falar de Jesus, de dar um testemunho, mas ficou com medo da rejeição, do julgamento, da ridicularização? Jesus foi direto sobre isso. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Envergonhar-se de Cristo não é apenas negar seu nome, é ter vergonha de ser identificado com ele, é esconder sua fé quando está entre pessoas que não creem, é adaptar seu comportamento, sua fala, suas escolhas para se encaixar e ser aceito. É priorizar sua reputação diante dos homens acima de sua lealdade a Deus. E quando você faz isso, você está negando a Cristo, mesmo que nunca tenha dito uma palavra contra ele. O que Ellen G. White chamou de o respeito humano é um dos maiores inimigos da verdadeira piedade. Ela escreveu: o respeito humano tem fechado os lábios de milhares que, do contrário, teriam dado o testemunho pela verdade. Não é falta de conhecimento que impede as pessoas de testemunhar, é medo da rejeição. Não é falta de convicção, é medo do que os outros vão pensar. E assim, por medo de desagradar homens mortais, elas desagradam ao Deus eterno. Se você já passou por isso, você sabe como é doloroso. Você sabe o que é voltar para casa depois de uma situação onde você poderia ter falado de Deus, mas ficou calado. Você sente o peso da oportunidade perdida. Você sente a condenação do Espírito Santo, lembrando que você escolheu a aprovação das pessoas em vez da aprovação de Deus. E você promete: da próxima vez eu vou falar. Mas quando a próxima vez chega, você fica calado de novo. Porque o medo é maior, porque a necessidade de ser aceito é mais forte, porque você não quer ser visto como radical. Mas há algo que você precisa entender. Nos dias finais, a neutralidade será impossível. Haverá um momento em que não dá para ficar em cima do muro. Ou você se posiciona ao lado de Cristo, ou você se posiciona ao lado da besta. Ou você defende a verdade, mesmo que isso custe tudo, ou você se curva diante do erro para salvar sua vida, seu emprego, sua reputação. E quando esse momento chegar, seu caráter já estará formado. Se você está acostumado a silenciar por medo agora, você vai silenciar por medo então. Mas se você aprender agora a ser fiel a Deus acima de tudo, então você terá força para permanecer de pé quando a tempestade vier. Ellen G. White falou repetidamente sobre um evento que ela chamou de o abalo, ou a sacudidura, shaking. Ela escreveu: logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e muitos que agora parecem ser sinceros e fiéis se mostrarão vil metal. O abalo não é perseguição vinda de fora, é purificação que acontece por dentro. É a mensagem da verdade pregada com poder, separando aqueles que têm forma daqueles que têm vida, aqueles que têm nome daqueles que têm experiência, aqueles que professam daqueles que possuem. O que causa o abalo? A mensagem do verdadeiro testemunho. Quando a verdade é pregada sem compromisso, sem diluição, sem adaptação para agradar ouvidos sensíveis, muitos ficam ofendidos, muitos rejeitam, muitos saem, porque eles não querem repreensão, eles querem conforto, eles não querem transformação, eles querem afirmação. E quando a mensagem expõe a verdadeira condição espiritual deles, quando revela que conhecimento não é salvação e forma não é um poder, eles preferem sair da igreja a se renderem a Cristo. Ellen G. White viu isso em visão. Perguntei qual era o significado do abalo que eu havia visto, e foi-me mostrado que era causado pelo direto testemunho que o Conselho da Testemunha Verdadeira deu à igreja de Laodiceia.
Ele terá efeito no coração daquele que o receber e o levará a erguer o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse direto testemunho. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o que causará uma sacudidura entre o povo de Deus. A grande pergunta é: de que lado você estará quando o abalo vier? Você será daqueles que ouvem a repreensão e se humilham, ou daqueles que ouvem a repreensão e se ofendem? Você será daqueles que aceitam a correção de Cristo e buscam o ouro, a veste e o colírio que ele oferece, ou daqueles que rejeitam a mensagem e saem, dizendo que a igreja está ficando extremista, legalista, radical demais? Porque o abalo vai revelar isso. Ele vai separar os que amam a verdade dos que amam apenas o conforto da religião. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Muitos que hoje são respeitados, muitos que ocupam posições de liderança, muitos que são vistos como pilares da igreja, vão cair no abalo. Ellen G. White alertou: à medida que as provas se tornarem mais densas sobre nós, a separação e a distinção se tornarão mais evidentes. Muitos que agora parecem ser genuínos e fiéis mostrarão ser vil metal. Você não pode confiar em aparências. Você não pode confiar em posição. Você não pode confiar em reputação. A única coisa que vai permanecer é um relacionamento real com Cristo. Talvez você esteja pensando: isso parece duro demais. Isso não parece amor. Mas o abalo é amor. Deus não está tentando afastar as pessoas. Ele está tentando despertar as pessoas antes que seja tarde demais. Ele está permitindo que a verdadeira condição espiritual seja revelada agora, enquanto ainda há tempo para arrependimento, enquanto ainda há tempo para transformação. Porque é melhor acordar agora, na sacudidura, do que acordar na volta de Jesus e perceber que você estava perdido. O abalo é misericórdia disfarçada de provação. Depois de diagnosticar a condição miserável de Laodiceia, Cristo não abandona a igreja, ele oferece a cura. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, e colírio a fim de ungires os olhos para que vejas. Esse é o remédio completo para a mornidão espiritual. Não é mais informação, não é mais doutrina, é ouro, veste e colírio. E cada um representa algo que só Cristo pode dar. O ouro refinado pelo fogo representa a fé que opera por amor. Não é a fé intelectual que simplesmente acredita em doutrinas, é a fé viva que transforma o coração e produz obediência. Ellen G. White explicou: o ouro aqui recomendado como tendo sido refinado pelo fogo é a fé e o amor. Enriquece o coração, pois foi provado, e quanto mais é provado, tanto mais brilha. Você pode ter todo o conhecimento teológico do mundo, mas se não tiver fé que opera por amor, você é pobre diante de Deus. As vestiduras brancas representam a justiça de Cristo, não sua própria justiça, a dele. Porque sua justiça, por melhor que pareça, é como trapo de imundícia diante de Deus. Você não consegue se cobrir com sua própria bondade. Você não consegue se salvar com suas próprias obras. Você precisa da justiça de Cristo cobrindo você. E Ellen G. White alertou: muitos que professam Cristo estão confiando em sua própria justiça, estão espiritualmente nus. A única forma de estar vestido diante de Deus é estar coberto pela justiça de Cristo. E isso só vem pela fé, pela rendição total, pela morte do eu. O colírio representa o Espírito Santo. Unge os teus olhos para que vejas. Ver o quê? Ver sua real condição espiritual. Ver seus pecados ocultos. Ver seus motivos secretos. Ver onde você está, confiando em si mesmo em vez de confiar em Deus. A maioria das pessoas não quer esse tipo de visão, porque dói, porque expõe, porque revela coisas que preferimos manter escondidas. Mas sem essa visão, você está cego.
E Ellen G. White escreveu: nada é tão ofensivo a Deus ou tão perigoso para a alma humana como o orgulho e autossuficiência. De todos os pecados, é o mais desesperador, o mais incurável. Aqui está a parte crucial. Cristo oferece tudo isso de graça, mas você precisa comprar. Como você compra algo de graça? Você renuncia a tudo que você acha que tem valor e aceita o que Cristo oferece. Você para de confiar em sua própria bondade e aceita a justiça dele. Você para de tentar se salvar sozinho e se rende completamente à obra do Espírito Santo. Você reconhece que está pobre, miserável, cego e nu e clama por socorro. Isso é comprar de Cristo. Não é transação comercial. É rendição total. Talvez você esteja percebendo agora que tem vivido uma fé baseada em conhecimento, em ortodoxia, em fazer as coisas certas externamente, mas sem ter a realidade interna. Talvez você esteja vendo que precisa do ouro, da veste e do colírio. E a boa notícia é que Cristo ainda está oferecendo. Ele ainda está batendo na porta. Ele ainda está chamando. Mas você precisa abrir. Você precisa render sua vontade. Você precisa parar de confiar em si mesmo e confiar completamente nele. Porque essa é a única forma de estar pronto quando ele voltar. Mas há um último convite que Cristo faz à Laodiceia e é o mais pessoal de todos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso não é sobre comportamento. Isso é sobre relacionamento. Cristo não quer apenas melhorar sua vida. Ele quer morar dentro dela. Ele não quer apenas ser seu salvador no céu. Ele quer ser seu amigo na terra. E a pergunta que fica é: você vai abrir a porta? Se você chegou até aqui, algo em seu coração foi tocado. Talvez tenha sido desconforto, talvez tenha sido convicção, talvez tenha sido medo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Esta mensagem não veio para te esmagar, veio para te despertar. Não veio para te condenar, veio para te salvar. Porque Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca. Ele não quer que você chegue ao fim da sua vida, ao fim do tempo da graça, e descubra tarde demais que tinha a forma, mas não tinha o poder, que tinha o nome, mas não tinha a experiência. A mensagem para Laodiceia é dura porque o amor é duro quando necessário. Um médico que vê um câncer e não fala, não está sendo gentil, está sendo covarde. E Deus nos ama demais para nos deixar dormir em falsa segurança. Ele nos ama demais para nos deixar acreditar que tudo está bem quando não está. Ele nos ama demais para não expor o que está errado, para não revelar onde estamos confiando em nós mesmos, para não chamar ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Ellen G. White escreveu: enquanto o mundo zomba, enquanto os inimigos oprimem e enquanto amigos mornos traem, o fiel sentinela não silenciará. Sua voz será ouvida. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Você vive em um mundo onde ser fiel a Deus custa cada vez mais, onde professar a verdade te torna alvo de ódio, onde guardar os mandamentos te coloca em conflito com o sistema. Mas Cristo sabe, Ele vê, Ele honra, e Ele está preparando um povo que vai permanecer de pé quando todos os outros caírem. A grande questão não é se você é adventista. A grande questão é se você conhece a Cristo. A grande questão não é se você guarda o sábado. A grande questão é se o sábado te santifica. A grande questão não é se você tem a verdade. A grande questão é se a verdade tem você. Porque no final, quando Cristo voltar, Ele não vai perguntar: você era membro da igreja remanescente? Ele vai perguntar: você era meu amigo? Você me conhecia? Você me amava? Você permitiu que eu transformasse seu coração?
Se hoje você reconhece que tem vivido uma religião de forma sem poder, se você percebe que tem sido morno, que tem resistido ao Espírito Santo, que tem feito concessões, que tem servido a dois senhores, que tem tido medo das pessoas mais do que de Deus, então esta é a sua oportunidade de mudar. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, agora, porque o tempo está acabando. A porta da graça ainda está aberta, mas não por muito tempo. E Deus está apelando ao seu coração hoje. Renda-se completamente. Pare de negociar, pare de adiar, entregue tudo. Eu quero fazer um apelo pessoal a você agora. Não deixe este vídeo terminar sem tomar uma decisão. Não deixe essa mensagem passar sem uma resposta, porque se você sentiu a convicção do Espírito Santo enquanto assistia, isso não foi acidente, foi Deus falando com você. E se você não responder agora, talvez não tenha outra chance. Fale com Deus agora, diga a Ele: Senhor, eu não quero ser adventista só de nome. Eu não quero ter a forma sem o poder. Eu não quero estar perdido achando que estou salvo. Eu me rendo completamente a Ti. Transforma meu coração. Enche-me com Teu Espírito. Ensina-me a Te conhecer de verdade, não apenas a saber sobre Ti, e me prepara para a Tua volta. E se Deus tocou seu coração, se algo nesta mensagem despertou algo em você, compartilhe nos comentários. Não tenha vergonha de dizer: eu preciso mudar. Eu percebi que estava vivendo uma religião de aparência. Eu quero ser real com Deus. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ler para ter coragem de se render também, porque nós estamos juntos nessa jornada. E quanto mais nos encorajamos uns aos outros, mais fortes ficamos para enfrentar os dias finais que estão diante de nós.